E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, monitor de educação ambiental de vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, fazendo exercícios. Como é que tá por aí? Hoje a gente vai continuar, né, falando dos impactos ambientais dos processos que a gente está estudando, né? Na aula passada pela da agricultura e da indústria. E nessa aula eu vou falar sobre os impactos ambientais da pecuária e das hidrelétricas, né? No caso, a pecuária, que é uma atividade econômica, e das hidrelétricas, que é uma forma de obtenção de energia, tá? É uma matriz energética, beleza? Então, vocês prestem bem, se qualquer dúvida é só tirar comigo no privado, então no grupo, estudem, se fiquem saudáveis, façam exercícios, vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, quais são os impactos ambientais da pecuária ou criação de gado, né? Então, antes de começar a falar da pecuária, eu queria falar que muitas das coisas da pecuária, né, muitos dos impactos, eles acabam se confundindo um pouco com os impactos da agricultura, né? Porque a agropecuária é uma área muito grande no Brasil, né? Tipo, é uma atividade econômica muito grande no nosso país, né? Então, tipo, geralmente quem cria gado, né, também tem agricultura, né? Tem os pastos, tem planta coisas e tal. Então, essas duas paradas, essas duas atividades econômicas, elas se confundem algumas vezes nas suas áreas, os impactos também ambientais, com desmatamento, mecanização, a poluição do solo e tal. Tudo isso que acontece na agricultura acaba também acontecendo com a pecuária, né? Porque as atividades muitas vezes estão alinhadas, certo? Mas quais são os impactos da pecuária especificamente, né? Bom, na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro problema ambiental é a compactação do solo gerada pelo deslocamento dos rebanhos, né? Você sabe aquelas imagens dos rebanhos andando, milhares de gado, tipo, de animais, né? Andando pelas pastagens e tal. Quando eles andam, eles acabam compactando o solo, né? E esse solo compactado, ele dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo gerar erosão. E os animais, através da liberação de gás metano, também contribuem para a intensificação do aquecimento global. Porque os animais, eles liberam metano, né? Tipo, eles comem e aí eles liberam metano. E esse metano, ele contribui muito para o aquecimento global, certo? Na alimentação e tal, ele contribui muito para o aquecimento global, certo? Outro problema por causa da indústria agropecuária é o elevado consumo de água. Cultivar plantas para a alimentação animal representa 50% de toda a água consumida nos Estados Unidos. Isso aqui deve ser um percentual semelhante também, né? O cultivo de grãos consumidos por animais demanda muita água. Esse montante, somado ao consumo direto dos bichos, representa a faixa de consumo de água de 34,36 ou 34 a 36 litros por ano. Ou seja, esses animais, esses pastos, esse rebanho, esses rebanhos, consomem muita água. E não só muita água, né? Muitos alimentos. E para fazer esses alimentos, esses grãos, ou eles têm que pegar os grãos da natureza, né? Tipo, eles têm que pegar os grãos de áreas, né? Preservadas e tal, ou tem que ser plantadas áreas enormes para a alimentação dos animais, certo? Ou seja, aí já cai nas paradas da agricultura, né? Da desmatamento, da erosão dos solos, da poluição e tal, certo? Então, essa indústria ela consome muitos recursos, muitos. A maior parte do consumo da água, de alimentos e tal, vai para eles, certo? Então, é uma... E todo esse processo gera muita poluição, né, também. Então, é uma parada muito que gasta, né, sabe? Gasta muito do meio ambiente, causa muitos impactos ambientais, certo? Em relação a alternativas, existem projetos de uma pecuária mais sustentável, como, por exemplo, ser uma pecuária mais intensiva, de não deixar o gado andando por aí em áreas gigantes, limitar o consumo de água apenas para lugares para fazer lugares que essa reserva de água seja uma reserva de água sustentável e não seja reserva de água, sei lá, do meio ambiente, de outros cantos, né? Existem projetos nesse sentido e também em outra área existem também projetos que tentam fazer com que as pessoas como eu posso falar, elas se conscientizem do consumo da carne, elas tentem maneirar, sabe? Tipo, é complicado falar de maneirar o consumo de carne, essas coisas, porque a gente no Brasil é um país muito pobre ainda, né? Tipo, e é muito complicado falar para a maior parte da população, né, que não tem recursos, tá? Falar, não coma carne, né? Para o meio ambiente, porque a pessoa tem que comer, ela tem que se alimentar, né? Fome é uma coisa muito ruim. É,
mas existe essa tentativa de tentar estimular um consumo de alimentos mais sustentável, para a gente não ficar tão dependente da carne e essa dependência não gerar tantos malefícios para o meio ambiente, beleza? Então, e já na parte das hidrelétricas, né? Eu tinha falado um pouquinho na aula ainda da matriz energética sobre como as hidrelétricas elas também causam impactos ambientais, né? Não só positivos mas negativos. Bom, o nível do reservatório das hidrelétricas ele precisa ser mantido em patamar constante. Para isso, os técnicos abrem e fecham as comportas dependendo do regime de chuvas, né? Quem perde com isso é o rio, que recebe a água do lago. A alteração do volume de água desordena a vida aquática do rio, sobretudo nas margens, né? Que enfrenta período de seca e inundação. O que antes era uma floresta vira, de uma hora para outra, um lago. Essa mudança aumenta a quantidade de água que evapora e, por consequência, mexe também em outros fatores climáticos, como o total de chuvas, a umidade e a temperatura, que sofre variações de até 3%. Com essa bagunça, as plantações que sobreviveram à inundação, elas podem ser prejudicadas, certo? Eu estava falando na passada sobre como a floresta vira um lago e isso acaba mudando o bioma e tal. Parte da fauna que ocupava a região do lago, ela fica ilhada com a inundação, né? Quando o Lago da Barra foi formado, por exemplo, 30 mil animais foram resgatados e levados para a área de reserva. Alguns morreram por não se adaptar ao novo habitat. Provavelmente continua até hoje. Quando as turbinas param para manutenção, os peixes que entram são retirados. Ou seja, até hoje, em Itaipu, existe o salvamento de peixes que ficam lá e tal. No alagamento para a formação da barragem, muitas espécies vegetais ficam submersas, reduzindo a biodiversidade. Para diminuir o problema, as construções hidrelétricas têm programa de reflorestamento de suas margens. A usina de Itaipu, por exemplo, recebeu 20 milhões de mudas no entorno do seu reservatório. Isso é importante porque, mesmo com a parada do reflorestamento, muitas vezes as plantas que são replantadas, né, não são plantas da região. Ou seja, isso pode acabar alterando o ecossistema local, né, com plantas da região naquele local, certo? E a formação do lago, ela muda os hábitos da vida aquática, fazendo algumas espécies de peixes sumirem e outros se multiplicarem, né? E submerso no lago por vários anos, árvores e plantas apodrecem e liberam bolhas de gás metano, um poluente que ocorre turbinas, impede a expulsão de alguns peixes e permite a proliferação de águas, causando desequilíbrio aquático. Algumas bolhas de metano são tão grandes que chegam a virar um pequeno barco pequeno de alumínio, certo? E, além de tudo, essas bolhas também causam, como a gente viu na parte da pecuária, ajudam no efeito estufa, que é a causa do aquecimento global, certo? Então, as hidrelétricas, elas são importantes, certo? E, sem dúvida, elas causam menos impactos do que, especificamente no, no efeito estufa, as termoelétricas, né? As que são geradas a carvão, a petróleo. Só que elas também alteram o ambiente ao redor de forma muito pesada e muito aguda, certo? E alternativas para isso seria a gente pegar a matriz energética de outras formas, de outras fontes. Por exemplo, energia eólica, que causa menos impactos, né? Elas também causam, mas causam menos impactos do que a hidrelétrica. Energia solar. O Brasil, grandes áreas do Brasil todinho, elas são ensolaradas, né? Tipo, durante o tempo do ano. Elas poderiam ser usadas para conseguir energia de uma forma muito mais sustentável, muito mais tranquila, certo? São essas formas diferentes de conseguir energia para não depender tanto da construção de hidrelétricas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter entendido os impactos ambientais dessas duas áreas. A aula pode ter sido um pouco longa com alguns conceitos e tal, mas é importante entender os impactos ambientais na nossa economia e tal, para a gente entender como a gente pode pensar com sociedade alternativas, né, coisas diferentes, tanto na escala da gente, na nossa casa, nosso consumo, nossos hábitos, quanto também na escala mais geral, né, na escala mais do país, certo? É muito importante para a nossa cidadania aprender isso, certo? E é isso, para ter entendido, a gente se vê na semana que vem, beleza? Valeu!